Olá, boa noite. Estamos iniciando mais uma live e o tema de hoje é o empreendedorismo e a inclusão social. Busque empreender e valorizar o país das oportunidades. Vitor, seja bem-vindo. Tatiane, estamos para iniciar mais uma live e este tema é muito importante. Alessandra, seja bem-vinda. Para os tempos atuais, onde nós vivemos não só de esperança, mas de prática. Saudações, Vitor, Tati, Alessandra, sejam bem-vindos. Vamos desenvolver hoje um pensamento valoroso para as empresas, para as pessoas, para funcionários, para quem é autônomo. Lívia, seja bem-vinda. Este tema fala do país das oportunidades. Olá, Cida, seja bem-vinda. Meu nome é Saulo Gouveia, eu sou consultor de finanças pessoais e empresariais. E o nosso objetivo é fornecer condições de melhorias para todos nós. Muito mais do que finanças, liberdade. Seja bem-vindo, Anderson. Finanças é a base. Finanças, a economia financeira é a base. A jornada é da transformação. E o grande objetivo é de alcançar a liberdade, se libertar dos apegos para a grande meta, que é o sentimento de pertencimento ao cosmos, pertencimento à sociedade, à coletividade, esse sentimento de se sentir incluso, ou seja, com dignidade, com condições de usufruir, ou seja, é o sentimento de sentir o direito de usufruir. Parece simples, mas não é. Muito. Parece que a conexão nossa está um pouco... Deixa eu mudar a conexão aqui, ver se vai melhorar. Então, nós estamos iniciando essa live, agradecendo a presença de todos. E gostaríamos que fizessem perguntas, colaborassem, colocassem sugestões, porque o convite de hoje é sair da zona de conforto. É um convite a ir além do ambiente que nos dá uma tranquilidade sem nos permitir um avanço e melhores condições. Ok? Agradeço a participação de todos e peço que colaborem conosco para que possa a nossa live, nosso tema ser bem desenvolvido e enriquecido com as suas sugestões e perguntas. Nós já temos aí algumas perguntas, depois nós vamos buscar respondê-las. A palavra empreender, a princípio leva a ideia de empresas constituídas, mas não é somente isso. Empreender é gerar condições de melhorias. Então eu pergunto a você, empreender é somente para empresas ou empreender também é para um funcionário? Jéssica, seja bem-vinda. Qual a diferença de empreender e
de apenas abrir uma empresa? Fernanda, seja bem-vinda. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença de tocar uma empresa para pagar as contas e gerar uma empresa que remunere o investimento? O que é mais fácil? Ser um funcionário ganhando fixo ou largar do emprego para abrir uma pequena empresa ou uma empresa? Esse é o assunto da noite. E daí nós queremos a sua participação. Venha conosco, vamos colaborar e vamos aprender juntos, ok? Pois bem, uma empresa, para gerar lucratividade e remunerar o investimento, é a empresa que nós almejamos. Um funcionário que quer empreender, quer fazer jus aos benefícios e às condições de melhoria. Qual é o melhor caminho? Nós temos algumas perguntas sobre isso. Vamos ver aqui quais as perguntas que nós temos aqui. A Isaura pergunta: o trabalho informal é mais vantajoso do que o trabalho formal? Boa noite, Luciene. Seja bem-vinda. Qual é mais vantajoso? Você pode responder? Trabalho informal é mais vantajoso que o formal? Bem, vai depender. Vai depender. Porque o trabalho informal, para poder gerar maiores benefícios do que o formal, ele vai ter de seguir algumas questões. Por exemplo, ele vai ter de sustentar toda uma questão da previdência, da segurança, e não é fácil num trabalho informal conseguir superar os benefícios do trabalho formal. Alguém que está empreendendo numa vida melhor, que está empreendendo como funcionário de um trabalho formal, ele tem uma série de benefícios, como, por exemplo, férias, 13º, ele tem o salário todo mês, então pode fazer compromisso com o salário. Já o informal vai depender muito das situações, muitas vezes ele fica sem recursos para poder sustentar o básico. Então depende muito da situação do que se vai fazer. Nem a maioria dos trabalhos que são informais geram dificuldades de sobrevivência. Vou trazer um exemplo de uma situação que ocorreu, me parece que há uns 20 anos atrás. Nós tínhamos um distribuidor de uma grande empresa de petrolífica, e um dos diretores dessa empresa, que na época era o diretor comercial, resolveu sair da empresa e abrir o distribuidor no estado do Paraná. Nós éramos distribuidores para o estado do Mato Grosso e ele abriu para ser o distribuidor no estado do Paraná. E depois de um ano, dizia ele para nós: olha, nunca imaginei que abrir uma empresa seria tão complexo. Eu estava acostumado a ter o meu holerite todo mês, já sabia que podia contar com aquele recurso, estava acostumado a programar as férias, já organizava com a família tudo, já sabia que o recurso para as férias viria, e foi elencando uma série de benefícios de trabalhar
na empresa como diretor, que ele já tinha muitos anos. Agora nem sei quando vou tirar férias para poder sustentar os recursos. Nem sempre eu tenho em caixa para poder bancar o que eu ganhava antes. E a vida mudou completamente. A dinâmica em casa, da família, está difícil de ser entendido. Então esse é um exemplo do trabalho de empreender, abrir uma empresa e de trabalhar como funcionário, né? Esse é um exemplo. Mas empreender no país das oportunidades nos leva a perguntar: você acha que o Brasil ele é o país de oportunidades? Gostaria de ouvir você. Diz para nós, é sim ou não? O Brasil é um país de oportunidades ou não? Como que você pensa? Sim ou não? Tem oportunidade para todos que querem ou não? Como que você pensa? Sim. A Isaura diz que sim. Quem mais? Quem mais pensa que sim? Quem mais pensa que não? Ou pensa que sim? Olha, o Brasil mesmo, a Cida pensa que sim. O Brasil, a Aline também acredita que sim. O Brasil, apesar de toda a burocracia, apesar de todas as dificuldades de empreender na questão legal, na questão do chamado compliance, a Cida está dizendo que para todos não. Vamos falar sobre isso. O compliance é um empreendimento que atende todos os âmbitos formais, toda a legislação, toda a parte tributária, dos processos. Então, no Brasil é complexo isso. Porém, não há impedimento. As pessoas podem tomar a decisão e começar. Qualquer um pode, mas nem todos têm a habilidade. Eis a questão. Porque para empreender é necessário ter todo um dom, uma habilidade, ou formar essa habilidade a partir de uma qualificação e alcançar os resultados almejados. Nós conhecemos muitas situações como a que nós contamos na história, mas essa foi uma história que teve êxito, mas nós conhecemos muitas pessoas que, ao entrar em programa de demissão voluntária, ao entrar em vários projetos para abrir uma empresa, depois perdeu todo o dinheiro que recebeu de indenização no programa de demissão e teve de ir para o mercado novamente. Então, empreender é algo muito bom, muito importante, mas requer uma qualificação, requer habilidade, requer força de vontade, resiliência e, principalmente, objetivo nobre. O que é objetivo nobre? Objetivo nobre é quando você empreende para remunerar não só o seu trabalho. Objetivo nobre é quando você empreende para retornar o investimento. Objetivo nobre é mais do que sonhar em chegar no final do ano e as contas estarem em dia, pagamento em dia, sem atraso. Essa é uma meta pobre. Sonhar em não dever. Sonhar em estar com as contas em dia. É uma meta pobre. A meta nobre em empreendedorismo, no caso de empreender numa empresa, é ter um objetivo de quanto que está bom para você em termos daquilo que você vai fazer. Porque veja, qualquer um empresário poderia trabalhar numa organização e ter o contra-cheque todo mês. Seu diretor, seu gerente, seu
o assistente, qualquer um, e não precisar arriscar o próprio capital, arriscar a própria situação. Então, quando você abre uma empresa ou você empreende uma empresa, o que acontece? Você deve remunerar a si mesmo, como ganharia trabalhando numa outra empresa, e remunerar o capital investido, o risco, o tempo, o desgaste. Por exemplo, agora com a crise do isolamento social pelo Covid-19, muitas situações bem trabalhosas de serem superadas. Muitas empresas com muitas dificuldades para sustentar a sua equipe, sem demitir, muita dificuldade de ter renda. Como teve muitas empresas que souberam empreender e fazer desse momento um momento diferente, um momento de melhorar e tornar a empresa mais hábil, mais enxuta, mais veloz, mais competente. Muitas empresas conseguiram isso também. Então a crise pode ter gerado criatividade, oportunidades, como pode também, em alguns segmentos, mesmo com criatividade, como no turismo, que depende de voo, depende de outras coisas, a situação é muito calamitosa. É calamitosa, né? Então, empreender e com meta nobre é ter uma visão clara que o ideal é você retornar o investimento, mais do que qualquer outro investimento, que é o custo da oportunidade. Qual é o custo da oportunidade? De colocar um dinheiro no investimento, em ações, e não precisar trabalhar e ter uma renda. E colocar numa empresa e ter uma renda muito maior, porque na empresa ela rende mais do que em comprar papéis. Qual que é o custo da oportunidade? Qual que é o seu objetivo? Quanto está bom para você? Você vai trabalhar o ano todo, vai retirar o seu salário, e quanto que você vai retirar depois para a sua independência financeira? A meta nobre é, além do seu salário como empreendedor, não importa o tamanho da sua empresa, se é uma pequena empresa de lanchonete, quanto que você vai ganhar. Porque se você está na lanchonete, você vai ter sua retirada pro labore, que é o seu salário. Porque senão você vai trabalhar numa outra empresa e ganhar sem o risco. Receber férias, terceiro, é uma outra situação. Agora, se você vai empreender com meta nobre, você vai buscar o retorno sobre o investimento. E vai planejar realizar os seus sonhos com esse retorno, que é a lucratividade. O lucro é a energia do futuro. Sem lucro não tem futuro, não tem como investir, como ampliar, como aumentar o parque de equipamentos. Boa noite, Vitória, seja bem-vinda. Sem lucro não há futuro. Lucro é a energia do futuro. Só que não é um lucro para pagar só as contas. Tem que ser um lucro para gerar retiradas dos sócios, porque a empresa deve, daí, trazer condições para os sócios fazer os seus sonhos, realizar os seus sonhos, alcançar seus objetivos de médio e longo prazo. Ok? Essa é a meta nobre. Toda empresa, ao iniciar o ano, ela tem que saber, eu quero que no dia 31 de dezembro ter tantos mil reais na conta, que é o mínimo que eu aceito passar o ano todo trabalhando. Se eu não tenho essa meta, eu não tenho meta. Na verdade, eu tenho alguns objetivos. Agora, se eu tenho uma meta nobre, eu vou definir. Boa noite, Valcir. Eu vou definir. A minha meta é X na conta. Seja numa empresa, seja trabalhando para uma empresa. Se tiverem dúvidas, pergunte, por favor. Vamos ajudar, colaborar, enriquecer nosso tema da noite, tá? Tem outra pergunta aqui. O Elvio pergunta:
Qual o percentual ideal de lucro líquido? Uma boa pergunta. 15% ou 30%? Depende do segmento. Depende do segmento. Um segmento onde o modelo de lucratividade é alto giro, ele já trabalha com a margem de lucro menor, mas com um volume maior. Um exemplo, distribuição de combustível. A margem de lucro é menor. Só que aí tem uma questão muito importante. Ele gira o capital várias vezes com 15%, com 12%. Porque o que é melhor? Essa pergunta do Elvio nos leva a uma outra pergunta. Qual margem é melhor? 15%, 30% ou 300%? Eu vou fazer essa pergunta agora. Gostei dessa pergunta do Elvio e vou contra-perguntar. Qual margem é melhor? 15%, 30% ou 300%? Quem acertar, eu vou dar esse livro, que eu sou coautor dele. Chama Consultoria Empresarial, Métodos e Cases dos Campeões. Quem vai querer ganhar um livro? Estou escondendo meu dedo que eu machuquei aqui, mas eu esqueço e coloco na frente do livro. Agora eu pus atrás aqui. Um livro depende do giro do produto. Ganhou o livro, Elvio. Exatamente. Porque se você coloca uma margem de 300% e leva 10 meses, leva um ano para girar o estoque, divide por um ano, 300%, você vai ver a margem. Agora, se você coloca 15% e gira a cada 2, 3 dias, a cada semana, se você girar ele semanalmente, você girou o mesmo capital 4 vezes por mês, então você vai ter 15% vezes 4. Percebe a diferença? Imagine um pequeno posto de combustível. Não que os postos de combustível estão numa fase muito boa de lucratividade, mas imagine, chega um caminhão, 4.000 litros, descarrega no tanque do posto, aqueles caminhão-tanque, e daqui 3, 4 dias vendeu, vem um outro, coloca novamente, então ele gira aquele mesmo capital várias vezes. Então essa é a questão da margem. A margem não é só colocar uma margem alta, depende muito da sua habilidade, do seu segmento, da capacidade de girar o estoque. Já para o lucro líquido, aí se o segmento é de alto giro, vai depender do volume. Por exemplo, se o volume da rentabilidade gerar 5% do capital investido, ele já pode ser bom. Qual que é o capital investido? É tudo que colocou lá, equipamentos, tudo que foi investido para abrir a empresa. Mas muitas vezes ele é 30% de lucro, que é sobre a receita, sobre a venda, mas não remunera o patrimônio. É a diferença entre lucratividade e rentabilidade. Lucro é a margem de lucratividade, é a margem de lucro sobre a receita. E rentabilidade é a mesma margem de lucro, é o mesmo lucro sobre o capital da empresa, o patrimônio líquido da empresa, que ela tem. Então, se você tem uma pizzaria que o lucro foi R$30.000 no mês, como exemplo só, e a receita foi 100 mil, você teve 30% de lucratividade. Mas se você investiu R$1 milhão para ter a pizzaria, os 30 mil já não vai dar uma rentabilidade tão alta. 30 mil sobre 1 milhão.
3%. Então, tudo vai depender de uma situação e outra, do segmento. Uma boa lucratividade é acima de 15% em qualquer segmento, ok? Acima de 15%. Lucratividade. Agora, para retorno sobre o capital, sobre o patrimônio, vai depender de como você empreendeu. Se você imobilizou demais, você vai ser obrigado a ter um lucro grande. Se você abriu a mesma empresa imobilizando pouco, terceirizando parte de tudo, você não se obriga a ter uma lucratividade tão grande para remunerar o capital. Ok? Vamos lá, outra pergunta. Bom, essa aqui já foi. A Isaura pergunta: todo mundo pode empreender? Todo mundo pode empreender. Agora, empreender aonde? Porque para um funcionário que trabalha numa empresa, empreender é todo o seu esforço de se qualificar mais. Empreender é toda a sua energia de se tornar um profissional cada vez mais qualificado, tendo mais habilidade. É empreender. Isso é empreender. Empreender não é só pedir as contas da empresa para sair abrindo qualquer negócio que muitas vezes, a maioria das vezes, na verdade, não remunera todas as condições que a pessoa tem. Então, todo mundo pode empreender. Vamos... Seja bem-vindo, Bruno. Vamos a outra pergunta. A Aline pergunta: você aconselha quem tem um emprego fixo se arriscar e passar a empreender? É exatamente essa questão, né? Imagine uma pessoa que ganhe um salário de, vamos dar um exemplo bem simples, R$2.000. Quanto que ela ganha por ano? São 11 salários, mais férias, 13º salário, ok? Todos os benefícios, a segurança de ter o recurso todo mês. Agora, se ela abrir uma pequena empresa de revender alguma coisa na internet, ou revender algum produto, ou de prestar serviço, se ela abre um salão de beleza, imagine qual é o custo que ela tem e quanto ela vai ter de render todo mês, de atrair no cliente, gerar uma receita, pagar os custos, pagar aluguel, pagar os impostos, pagar tudo para sobrar esse mesmo valor. Não estou desaconselhando ninguém a deixar de arriscar, mas eu vou dar um exemplo mais claro para poder a gente colaborar com todos. Nem todo mundo tem como conforto, como condições, viver determinadas profissões. Por exemplo, um vendedor. O vendedor, ele inicia um mês com salário zero, que ele ganha comissão. Então ele vai trabalhar o mês todo para fazer o seu salário. Ele vai fazer o seu salário, ele vai empreender para gerar o seu salário. Mas ele não tem certeza se vai ter a renda para as suas despesas. Ele pode ganhar confiança ao longo do tempo, mas ele tem de fazer o seu salário. E chegou no final do mês, se ele vendeu bem, ganhou bem. Se ele não vendeu, não ganha. Tem muitas pessoas que não conseguem viver assim. Preferem ganhar menos, mas ter certeza do salário todo mês. Não importa como que está o mercado, se a empresa está vendendo bem, se está vendendo pouco, ela quer receber o salário todo mês. São perfis diferentes de pessoas. Precisamos respeitar o perfil para viver e empreender aonde nós estamos. Muitas vezes eu vou me sentir muito melhor recebendo exatamente
pelo perfil e as condições minhas de viver. Porque o vendedor, no exemplo que nós estamos fornecendo, ele pode ganhar bem. Muitas vezes o vendedor ganha mais do que a equipe de escritório, do administrativo. Porém, ele tem o benefício de ganhar bem ou de não ganhar nada. Então, aí nós temos duas questões. Uma, ele pode não ganhar nada. Existe muita sazonalidade no mercado, tem mês que ele não ganha nada. Mas, não é só isso. Se ele ganhar bem, chegou no final do mês, dia 31, vendeu bem, ganhou bem, está feliz? Tá. Só que no dia 1º ele começa tudo de novo. Começa novamente a ter de construir o seu salário. Nem todas as pessoas conseguem viver assim. Conheço muitos casos de pessoas que saíram da segurança para arriscar ser vendedor. Depois retornaram porque não conseguiam viver com aquela situação de não saber quanto queria ganhar no final do mês. Então, vale a pena? Vale, mas com um objetivo nobre e sabendo respeitar esse dom. Eu vou sempre aqui trazer esse objetivo nobre, porque se você está aí me assistindo, tem convicção de que vale a pena empreender, sabe que o objetivo nobre deve estar instalado nas suas emoções, no seu psiquismo. Muito mais do que ganhar dinheiro, muito mais do que pagar as contas, é viver. É ter um ritmo de vida saudável. É saber que de vez em quando vai ter alguns reveses, sim, mas não será a vida toda. Não será escravo da empresa, porque tem muitos empreendedores que são escravos. Passa a vida toda devendo e sofrendo para pagar as contas. Não precisa ser assim. Existe como modificar esse ambiente e ser um empreendedor trabalhando com a inversão do fluxo de caixa. O que é a inversão do fluxo de caixa? Para aqueles que vivem devendo, primeiro forma caixa para depois investir, avançar, crescer. Fazer caixa, trabalhar com caixa. Existe um ditado antigo dos nossos avós que ganha dinheiro quem tem dinheiro, né? No sentido de quem tem caixa aproveita as oportunidades para comprar melhor, para ter condições de ter produtos. Se nós formos ver no mercado mundial, nós vamos observar quando tem uma fusão de uma empresa com a outra, normalmente uma empresa compra a outra, chamada fusão, a gente vê muitas empresas menores comprando empresas maiores. Vamos analisar lá o balanço da empresa maior, ela não tinha liquidez, não tinha caixa, tinha um patrimônio grande, mas não tinha habilidade para poder manter seus compromissos em dias e gerar a lucratividade que precisava. Chega num ponto que ela não consegue mais manter a bicicleta rodando. E vai analisar o balanço da empresa menor que comprou ela tinha exatamente o fluxo contrário da empresa maior. Ela gerava caixa, gerava condições de fazer o futuro, lucratividade e a energia do futuro. Ok? Então este é um exemplo que acontece sempre, quase todos os anos, a gente vê esse tipo de fusão no mercado. As empresas que têm caixa compram as empresas que não têm. As empresas que não têm ou está perto de quebrar, ou já quebrou, ou está no caminho. Então nós devemos trabalhar para que a nossa empresa tenha esse objetivo nobre. Geração de caixa, lucratividade, não é para abusar de funcionários, abusar da sociedade, não é isso. Estou falando da situação de que quem se coloca no mercado precisa ter uma receita maior do que as despesas para sobrar recurso para investir, inovar,
para fazer o marketing, para poder pagar bem os seus funcionários, para poder gerar um ambiente empreendedor. Por isso nós trouxemos no título da live de hoje a questão do empreendedorismo e a inclusão social. A gente amplia. O que é inclusão social? A sociedade está inclusa no direito de viver com dignidade, ter trabalho, ter alimento, ter lar, ter um ambiente para viver. Isso é inclusão social. Daí, as empresas são esse ambiente. Elas geram essa condição de pessoas trabalhando. Então, se você é assistente de uma função, é gerente, é um funcionário se você amplia seu empreendedorismo, você gera mais condições para aquela empresa gera mais emprego e mais inclusão social. Então, tanto como dono de empresa como funcionário, você pode ser um gerador de inclusão social. Se você trabalha numa empresa, por exemplo, como a nossa, de consultoria, que está envolvido em N ambientes de N empresas, imagine o quanto nós podemos impactar nesses ambientes para que esses ambientes gerem mais condições, mais fluxo de caixa, mais lucratividade, tenham condições de investir mais, em qualificar sua equipe, ampliar o número de funcionários, gerar mais condições. Isso é empreender. Na nossa profissão de consultoria. Qualquer um funcionário de qualquer empresa pode se sentir bem em se qualificar, porque quando ele está qualificando-se, ele está sendo útil para a sociedade, porque ele torna aquela empresa mais rentável e isso indiretamente vai chegar nas condições de mais inclusão social. Então são as empresas e o esporte. O esporte também é uma forma de incluir muitos que são à margem da sociedade. O esporte também é um grande gerador de condições para que as pessoas possam ter essa inclusão social, essa vida com dignidade. Não há nada mais digno do que poder trabalhar e ser remunerado. Por isso que o trabalho informal ele não é um caminho. O caminho é o trabalho formal, para gerar segurança, previdência, gerar uma série de situações, porque isso vai estendendo, ampliando. Por isso devemos estar sempre escolhendo pessoas para que elas possam, no executivo, no legislativo, trazer melhores condições, desburocratizar o país e gerar melhor situação para o empreendedorismo. Ok? Então, devemos acreditar que inclusão social é um dever nosso. Se eu não tenho como sair na rua buscando quem está passando fome, porque nossa casa não vai caber, muitas vezes nós já temos todo tempo, uma série de coisas, então indiretamente nós podemos contribuir com a inclusão social. É a nossa cota, nossa pequena cota, fazendo parte dessa sociedade, contribuir para que ela possa desenvolver cada vez mais. E como empreendedores, nós nos sentiremos dignos também. Daí, se você tem uma empresa, pense na meta nobre, retorno sobre investimento. A sigla em inglês é ROI. Né? É o retorno sobre investimento. Meta nobre. Qual que é o meu sonho? O que eu quero realizar? Não é apenas querer ter coisas, é ter vida. Veja só, finanças é a base. A jornada é a transformação. A meta é se sentir digno no direito de usufruir. É a liberdade, a libertação dos apegos. A libertação dos apegos de posse,
para o direito de usufruir do ambiente, das situações, da convivência na sociedade, de usufruir daquilo que nossa comunidade nos oferta, para nos sentirmos nas relações pessoas dignas. Tem outra pergunta: como minha empresa pode sobreviver na pandemia? Depende do segmento. O segmento do turismo é um, o segmento da área de saúde é outra, o segmento da alimentação é outro. Então vai depender do segmento. Tem segmento que absorveu muito bem o momento de pandemia, porque estão em ambientes que provê uma situação de isolamento, de saúde e outras mais. Aí não é só na área de saúde, não. Tem muitos pequenos empreendedores que geraram uma remodelagem do seu negócio. Geraram outro tipo de empresa. Refizeram a estrutura e criaram uma forma nova. É o que nós chamamos de metalucro, a arte do lucro, que é uma metodologia que nós criamos. Dessa forma, a empresa pode ser da área de vestuário, ela pode se reinventar, ela pode ser da área de lanchonete, ela pode ser uma indústria. Agora, se está numa área que o lockdown, o bloqueio de voos impede, como no turismo, aí é importantíssimo o que está na pergunta, sobreviver, porque é um ano que não terá lucro, mas poderá não perder. E aí é redução de custos, redução das despesas fixas, aproveitar todas as condições que a economia oferece, as condições que o governo também pode colaborar, que o sistema financeiro pode colaborar, porque muitas vezes vai ter de recorrer a capital de giro externo. E saber utilizar esse capital de giro para manter a empresa até passar o isolamento, a pandemia, e retomando paulatinamente. As empresas que nós conhecemos, que trabalhamos juntos como consultores, elas vão sair lá na frente e vão recuperar o período da pandemia. E vão recuperar mais ainda, porque estão mais velozes, mais hábeis, estão mais conscientes da responsabilidade de saber ser um bom gestor, estão mais qualificados para estar no mercado. Então é muito importante para sobreviver na pandemia dimensionar exatamente qual é o seu segmento, qual é a sua área de atuação e saber como que você vai fazer para chegar lá. Mas é possível sobreviver. É possível. Muitas vezes terá de recorrer a capital externo, mas é possível. Daí precisa saber utilizar esse capital, ver qual que é o prazo, qual que é o custo e fazer todo o trabalho que deve ser feito de enxugamento, de buscar não sair demitindo sua equipe que você levou anos para formar e depois custa muito mais caro recontratar e formar. E ele já pode estar na concorrência em outros locais. Então manter a mão de obra é bom, é importante, se for possível, fazer isso. Se tiverem mais perguntas, nós temos aqui. Um funcionário pode empreender, nós já respondemos. Como saber se já é a hora de encerrar minha empresa que não dá lucro e partir? Como que eu faço para poder estender essa pergunta?
É bom a gente ampliar a habilidade aqui, né? Vou precisar de ampliar a habilidade aqui. E partir para outro negócio. A Maria Angélica pergunta: como saber se já é hora de encerrar minha empresa que não dá lucro e partir para outro negócio? Boa pergunta, né? Aí depende de 3 pilares. Partir para outro negócio. Preço, mercado e margem. Precisa conhecer o segmento e analisar isso. Você consegue preço que te dê a margem e que no mercado esteja conforme o mercado, a oferta do mercado? A sua empresa consegue ofertar no preço adequado de mercado e isso te dá a margem adequada para os seus custos? São perguntas de dentro da empresa, observando o mercado. Outra coisa, qual é o nível de criatividade, de divulgação, de marketing? Porque qual empresa que sobrevive sem ser conhecida, sem alcançar o público? Qual que é o público? Qual que é o cliente? O meu produto, ele é desejado? Ele é um produto que existe cliente para ele? Se tem cliente, precisamos analisar toda a estrutura de marketing, estrutura interna, como já dissemos, de preço, mercado e margem, e principalmente, como que eu estou chegando a esse cliente, qual que é o tipo de oferta que eu faço. Eu vou dar um exemplo. Uma empresa que tinha uma pegada muito grande de inclusão social, ela viu que na Índia, na época, as pessoas com mais de 50 anos não enxergavam direito. E nem sabiam que poderiam enxergar melhor. Porque não tinham condições de comprar um óculos. Não tinha. Então o que eles fizeram? Eles fizeram uma estrutura para conseguir ter o óculos a $2. E mais $1, que era a margem para distribuição e para ter o lucro. Era uma empresa com a pegada de inclusão social, com o objetivo de oferecer para um público de baixa renda, esse era o público, esse é o cliente, que necessitava do óculos. Olha, e conseguiram um preço altamente acessível. Então, como que eles fizeram para distribuir, para chegar ao público? Eles montavam a estrutura de uma espécie de uma barraca e as pessoas que iam passando poderiam experimentar. Aí experimentavam o óculos, enxergou bem, aí davam para ele 10 óculos para ele escolher um por $3, um modelo. A conversão de venda deu menos de 30%. E era muito pouco, porque a pessoa passava a enxergar. Como que ele passava a enxergar e não comprava o óculos por $3? Como que é isso? Por que mais da metade, maioria, não comprava o óculos? Veja, eu estou falando de uma situação que aconteceu, é um fato. Não comprava o óculos. Mas como? Nós estamos aqui para oferecer algo num preço irrisório, para a pessoa ter uma outra qualidade de vida, poder ler, enxergar.
e a maioria não compra. Então a oferta precisou de ser repensada. Como que era a oferta? A pessoa experimentava, via a qualidade, percebia ali na hora o benefício do produto e tinha 10 modelos para escolher. Eles foram investigar o prazer da compra que muitos de nós temos. Sabe aquele prazer de sair no shopping comprando, aquela alegria, compra aqui, compra ali. Aí muitas vezes leva para casa e passa um ano, nem usou. É o prazer da compra, né? Existe isso. Não sei se com vocês acontece isso, mas eu conheço muitas pessoas assim. Vai olhar no guarda-roupa, tem roupa que comprou e nunca usou, né? Então tem aquele prazer da compra. Lá não tinha essa situação. Havia um desconforto pela situação mesmo daquela população ali onde eles estavam alcançando. Então eles inverteram, mudaram a estratégia da oferta de, ao invés de ofertar aquela condição de 10 óculos, eles criaram a escassez. Como? Dava o óculos, a pessoa experimentava, se quisesse comprar, era aquele óculos. Teria de desembolsar $3, não tinha opção, não tinha nada. E se não comprasse, o outro ia levar. Aí ela dobrou a venda, foi para mais de 70% a taxa de conversão da oferta em venda. Porque naquela sociedade, a utilidade e a escassez convencia mais do que o prazer da compra. Então, eu estou contando esse fato acontecido, real, para dizer que nós precisamos ser investigativos, buscar quais são as minúcias, como que eu oferto, como que isso chega, como que isso vai alcançar essas pessoas, né, Catiúcia? Como que vai... A Catiúcia está aí, oi Catiúcia. Como que vai alcançar as pessoas? E qual a facilidade? A pessoa vai clicar, comprar na internet, ou é uma loja offline, né? Uma loja com as portas abertas? Como que a pessoa... Qual é a escassez, é a facilidade, é o prazer da compra? Como que é isso? É preciso investigar como que isso chega até as pessoas, como que faz ela querer comprar. Porque a compra é um gesto, é uma atitude da pessoa falar, eu quero e eu vou levar. Muitas vezes por impulso, outras vezes por necessidade. Mas uma boa empresa, antes de pensar de partir para outra, ela vai investigar bastante. Vai investigar, e hoje nós temos condições de investigar muito, porque hoje a informação ela está disponível para qualquer um, para saber se nós estamos realmente fazendo a oferta. Porque o cliente não compra só porque eu coloquei o produto à disposição, só porque eu divulguei, olha, tem um produto aqui. Não, é preciso de técnica. Marketing é uma ciência. E como ciência deve ser investigada para ser aplicada. Ok? Maria Angélica. Eu puxei aqui e encontrei uma pergunta da Natália. Como é que é? Como saber se as metas de final do ano não estão muito fora da realidade, daquilo que é possível? Boa pergunta. Como saber se elas são metas que estão fora da realidade? É simples, não há muita dificuldade de entender isso. É a mesma estrutura de preço, mercado e margem. Só que aí nós precisamos colocar o ingrediente do capital investido. Quanto que a minha empresa vale? Quanto que foi colocado de recurso? Foi 100 mil reais? Quanto que eu quero de remuneração sobre 100 mil reais? Porque se eu coloco na empresa, ele precisa me render 5 vezes o que renderia em papéis, em fundo de ações, fundo de investimento. 5 vezes ao mês, a mais. Isso é o mínimo. Então dá para calcular.
E dependendo do segmento, conforme o giro, você vai observar. E é uma pergunta também pessoal. Puxa vida, eu quero trabalhar para mim, para ter isso, arriscar todo o meu patrimônio, meu capital, perder tudo, porque a empresa tem empreender tem essa questão do risco, né? O que dá menos renda é a poupança, depois vem para papéis como fundos de renda fixa, depois vem para a renda variável, que são as ações, depois vem os imóveis, alguns imóveis, e o que dá mais renda são as empresas. O maior rendimento é das empresas. Só que o que é mais seguro é a poupança e o mais inseguro é a empresa. Quanto maior a renda, mais risco. Compreendeu? É isso aí. Muito bem, nós estamos... Qualidade do meu produto é uma opção válida? Como que é essa pergunta? Você falou em escassez. Em um mundo cada vez mais consumista e com muita concorrência, baixar a qualidade do meu produto é uma opção válida ou a qualidade não deve ser mudada nunca? Depende do seu público. Existem pessoas que querem alguma coisa, mas com uma qualidade menor. O que não é válido é oferecer algo com uma qualidade e entregar outra. Então, se você vai comprar um sabão em pó, você vai encontrar sabão em pó com uma qualidade superior, com preço superior, e vai encontrar um sabão em pó com uma qualidade inferior, e os dois são importantes para o mercado. Agora, se você quer empreender, você precisa escolher o seu mercado. Você pode ter a pirâmide do produto mais em conta e o produto mais nobre. Isso se chama pirâmide. O que está em cima é um preço mais caro, com uma margem maior. O que está embaixo, mais barato, com uma margem menor, porém na pirâmide embaixo ele tem um volume maior. Margem menor, volume maior. Margem maior, volume menor. No contexto todo, você tem a margem que precisa. Quem ama empreender é difícil sair, né? Exatamente, empreender é isso. Então, a margem não é só a questão da qualidade do produto. Você pode ter um produto bom, mas não é só preço. Pode ser que durante um período as pessoas, igual agora, nós estamos com uma renda menor, com uma situação mais grave. Então é um momento de escassez. Mas isso é um momento, não é definitivo. Então é preciso pensar a empresa naquele momento, mas pensar também ela no médio e longo prazo, né? Eu não sou a favor de simplesmente ir baixando a qualidade de produto e o preço. Podemos ter um produto, como o exemplo que demos do sabão em pó mais barato, e ter um produto com melhor qualidade. É o mais indicado. Aí você vai ter o cliente. Agora, dependendo do que você vende, é diferente. Por exemplo, você vai abrir um restaurante, você vai escolher se é por quilo, com preço barato para ganhar no giro, ou se você vai abrir um restaurante para classe A, para um produto bem mais caro. Não dá para misturar os dois. Não dá para misturar um modelo de lucratividade baseado em margem com um modelo baseado em giro. Lucratividade baseada em giro é um, baseada em margem é outro. Mas isso é tema para uma próxima live. Margem e giro. Vou até anotar isso aqui, margem e giro. Modelo de lucratividade. Ok? Eu espero que tenha contribuído, apesar do nosso tempo ser curto, ter contribuído com a questão do empreendedorismo, tanto no sentido da meta nobre, que todo empresário deve ser consciente. É importantíssimo ser cônscio da sua responsabilidade de que o lucro é a energia do futuro, para crescer, para avançar. Já está acabando, já está dando 1 hora. Ainda bem que agora o Instagram não é só mais 1 hora e encerra, agora é 4 horas.
Mas eu não vou conseguir ficar lá 4 horas aqui, né? Quem sabe mais para frente a gente faça algum curso com 4 horas, mas hoje é esse o nosso recado. Se você tem uma empresa, conscientize-se. Não importa se vai demorar 1 ano, 2 ou 3, mas chegue ao ponto de ter a energia do futuro. Viva sempre com essa segurança. Eu vendo bijuteria de R$10, mas hoje agreguei outros produtos, é isso mesmo. Você tem produtos do giro, né? Quando é bijuteria de R$10 é giro, tem de girar bastante. E agregou outros produtos que aumentam o ticket médio de venda de quem entra na sua loja. Parabéns! Então, olha, estique o elástico da semeadura para a colheita. Estique o elástico da semeadura para a colheita. Estica o elástico e traz a colheita. Força, coragem. Vamos em frente. Seja um empreendedor. Na empresa que você trabalha, na empresa que você é dono, não importa se é uma pequena empresa, como a Catiúcia que está em João Pessoa, com a empresa dela já há 3 anos. Não importa, onde você estiver, onde eu estiver, nós podemos empreender, qualificar-se, ganhar habilidade, gerar uma condição de inclusão social. Eu sou um funcionário de uma empresa, como que eu vou contribuir com a inclusão social? Ora, se na minha empresa eu me qualifico, eu me torno um ser mais hábil, a empresa vai ganhar mais, vai gerar mais condições, vai alcançar mais clientes, vai alcançar mais pessoas, fornecedores, fornecedores vendendo mais, clientes tendo melhor performance. Aonde eu estiver, eu posso contribuir com a sociedade que eu me beneficio, que eu vivo em sociedade. Eu me alimento, eu me visto com aquilo que a sociedade me oferece. É dela que eu extraio as condições. É no relacional que eu aprendo, que eu vou buscar o esforço de me amar mais, contribuir amando a todos. Então, objetivo nobre, empresários, tenham esse objetivo. E custe o que custar, comece essa jornada. Finanças e economia é a base. A jornada é transformação. E o objetivo é sentir o direito de usufruir. Porque eu contribuo com a sociedade que eu vivo. Eu quero falar da live da semana que vem, que vai ser um pouco mais cedo, será 17h15, horário de Mato Grosso, 18h15 no horário de Brasília. O tema da semana que vem é muito interessante, olha só. Crianças devem lidar com dinheiro logo cedo. E aí? Convide os amigos, as pessoas, vamos dialogar sobre esse tema. Crianças devem lidar com o dinheiro logo cedo. Descubra como ensinar os seus filhos a fazerem do dinheiro um recurso seguro para a vida. É muito, muito interessante esse tema da semana que vem. 17h15, horário de Mato Grosso, 18h15, horário de Brasília. Agradeço a participação de todos vocês, a Karina que está entrando agora, agradeço, a semana que vem, 17h15, estaremos aqui. Um abraço e sigamos juntos, empreendendo, aprendendo, qualificando e sendo instrumento da inclusão social. Um abraço a todos, até a próxima semana.